Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações, em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do Roma Business e hoje quem tá aqui comigo é a doutora Kizzy Lima de Azevedo. É uma honra receber esta dentista que vai conversar um pouquinho comigo sobre a odontologia estética. Um tema aí super atual, em que as pessoas têm muitas dúvidas também de como fazer, se todo mundo tem que fazer ou não, todo mundo precisa de uma odontologia estética, quem precisa, quem não precisa, ou que ponto a gente deve ter certos cuidados em relação a isso. Então, é um prazer te receber para a gente bater um papo, ainda mais agora com virada de ano, um ano novo, né, que está chegando. De certa forma, é algo muito discutido e plausível para que a gente possa bater esse papo e tirar as dúvidas de quem nos assiste. Mas antes de começar o nosso papo com a doutora Kizzy, eu peço que você curta, comente, se inscreva no canal, no YouTube. Estamos também no Spotify, em várias plataformas digitais do Grupo Roma, nas rádios, no portal www.romanews.com.br, quando e onde você quiser. Este episódio tem oferecimento do Aqualand Park Resort, da Unimed Belém e do Sebrae Pará. Kizzy, muito obrigado, minha amiga, por te receber. Eu que agradeço, meu amigo. Uma honra enorme estar aqui com vocês, a gente poder bater papo sobre uma coisa que é o meu dia a dia, que é a odontologia estética, sobre a profissão que eu escolhi, que eu amo de paixão, então estou muito feliz dessa oportunidade. Ela estava até meio nervosa antes de começar, que ela disse, qual foi a última vez que nós fizemos algo pela primeira vez? Né? E hoje é minha primeira vez no podcast. Com certeza, mas é algo leve, algo tranquilo, justamente para que a gente possa, de certa forma, tirar as dúvidas e também aumentar o conhecimento de quem nos assiste e quer saber um pouquinho mais sobre a odontologia estética. Kizzy, a odontologia estética, ela vai além da aparência, ela vai além da questão da saúde, da confiança das pessoas. Como é que a gente pode entrar nesse tema de uma maneira mais de fácil entendimento? Rômulo, quando a gente fala de estética, a gente tem o péssimo hábito de dissociar a estética da saúde. E a saúde, o conceito de saúde é saúde do corpo e da mente. Então, a estética ela ajuda sim na saúde mental, porque por conta da autoestima. Né? Os estudos já comprovaram que a sua imagem, quando agradável para você, interfere sim no seu bem-estar. Então, afeta a saúde de certa forma. Afeta a saúde de certa forma. O que nós não podemos é colocar a estética à frente de qualquer coisa. Aí é quando realmente a estética está dissociada da saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, um tratamento estético está sim dentro do que a gente considera saúde. E assim, existem diferentes formas quando a gente trata sobre odontologia estética. Hoje, qual é a que mais assim você acredita que esteja no alvo das pessoas para procurarem os dentistas? O alvo das pessoas, eu já até imagino, mas eu perguntei. É o grande objeto de desejo das pessoas. São as famosas e, ao mesmo tempo, temidas lentes de contato dental, cientificamente chamadas de laminados cerâmicos. Famosas porque todo mundo quer, todo mundo deseja. Mas nem todo mundo precisa? Mas nem todo mundo precisa. E temidas por quê? Infelizmente, como em muitas áreas relacionadas à estética, a gente se depara com os exageros, com o que a gente chama de sobretratamento. Exatamente aquela pessoa que não precisa do tratamento. Então, se você não precisa e você coloca, é óbvio que você vai ficar exagerado, excessivo e desagradável. Porque a estética está muito relacionada com a natureza. Se a gente parar para pensar, tudo que foge do que é natural é estranho aos olhos, né? Causa estranheza.
tá? Então, sem dúvida nenhuma, as lentes de contato são o desejo de 10 entre 10 pacientes que sentam na minha cadeira. Agora, assim, pode ser um desejo, porém, como tu acabaste de falar, não necessariamente uma necessidade. Como diferenciar e, de certo modo, até orientar esses pacientes de que existem casos que não há essa obrigatoriedade, essa necessidade, mesmo que eles queiram? Então, nós temos um outro viés difícil, né, como profissional, de colocar na cabeça do leigo, e essa responsabilidade vai cair toda em cima do profissional. É a obrigação dele, né, que estudou para isso, ter a visão correta para saber identificar onde aquilo ali é uma necessidade, uma necessidade do paciente, um exagero do paciente, uma vontade sem ter necessidade, na verdade, sem cabimento, tá? Para poder conduzir o caso. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que o profissional que está bem preparado consegue sim mostrar para o paciente que existem outros caminhos para a estética que não necessariamente são a lente de contato, e isso é fato, Romulo. A gente tende a colocar a lente de contato dental como o único fator para conseguir um sorriso bonito e agradável. E não é. Muitas vezes tem procedimentos cirúrgicos para aumentar o tamanho do dente, melhorar a proporção entre a altura e a largura do dente, que traz um resultado de lente de contato. Mas, infelizmente, é uma ideia bem errada, que até a própria comunicação do dentista em relação à estética acaba realmente colocando a lente de contato como o único caminho para se conseguir estética. Porque a gente percebe verdade, não. porque hoje a gente percebe que, assim, é inevitável que alguns casos fiquem mais naturais e sejam de difícil percepção. O que deveria ser, eu acredito, com todos. Mas, infelizmente, há algumas situações que a gente percebe que é bem visível que, aquele sorriso, digamos, ele é de lente. Sim. Mas, assim, justamente nesse período de virada de ano, um ano novo que se inicia, muitas pessoas acabam procurando por procedimentos estéticos e eu acredito que as lentes sejam um alvo. Sim. Então, mas como dentista, eu tenho quase certeza, se não a certeza, de que você, como dentista, pode me afirmar isso, de que deve partir do profissional também dar essa orientação ao paciente de que realmente ele precisa seguir um tratamento desta maneira ou não. A gente pode buscar outros viés. Concordo plenamente. E te confesso que eu vivo isso quase que diariamente no meu consultório. Muitas pessoas chegam lá em busca da lente para fazer lente e saem de lá sem fazer lente. Às vezes, quem sabe, só um clareamento resolva, não sei. Exatamente. Às vezes a gente faz algumas modificações nos ângulos do dente, com resina, com um tratamento conservador e consegue resultados incríveis. Então, assim, definitivamente, o caminho para a estética, para um sorriso agradável, não está amarrado a um laminado cerâmico, a uma lente de contato. Definitivamente Agora, não. tu acabaste de falar em resina. Tu consegues me explicar, até para quem nos assiste possa ter uma dúvida em relação a isso, de como seriam as lentes por resina e a de porcelana? Isso. Assim, resina e porcelana são dois materiais completamente diferentes, pela sua composição, inclusive, pela sua aplicabilidade, inclusive. Porém, elas acabam levando a um caminho muito próximo, muito parecido, até um resultado que você não consegue dizer, dependendo da qualidade dessa resina, se aquilo é uma faceta de resina ou uma faceta de cerâmica. Vamos lá, então o objetivo final é mais ou menos o mesmo. Existe a indicação para você escolher qual material usar. E a grande diferença entre elas é que, quando eu opto por uma lente de contato de cerâmica, de porcelana, ela dificilmente é feita sem um desgaste do dente. E quando a gente fala de desgaste, que isso é um outro ponto muito polêmico e de muito medo dos pacientes no consultório, é um desgaste, quando muito bem indicado, muito pouco. Aquilo que a gente vê em rede social, que é aqueles youtubers e blogueiros com influencers com aqueles pedacinhos de dente, gente, aquilo ali não é lente de contato. Tecnicamente é uma outra coisa na odontologia, mas que no final gera ali
ao resultado de dentes bonitos, ok? Então, o laminado cerâmico, ele necessita de um desgaste 95% das vezes. Tá? Então, se você já tem um volume adequado do seu dente, eu pegar alguma coisa e colocar em cima, é claro que isso vai ficar grosseiro, é claro que isso vai ficar estranho, tá? Essa é a diferença para a resina. A resina não necessariamente precisa de desgaste, ok? Eu posso fazer facetas de resina sem desgaste algum. Eu não consigo fazer facetas de cerâmica sem um mínimo desgaste. É mais ou menos isso. A cerâmica, no caso, é a que a gente também pode chamar de como se fosse porcelana? Isso. É isso. Porcelana. São similares. Exatamente. Essas, obrigatoriamente, precisam de desgaste. Obrigatoriamente precisam de um mínimo desgaste. Um mínimo desgaste. Exatamente. E, assim, são duas opções, mas que variam de paciente para paciente. E de indicação também. Tá? A indicação correta faz toda a diferença. Okay? Se eu tenho dentes que têm muita alteração de cor, eu não consigo resolver essa alteração de cor com resina, porque a resina não consegue deixar opacificar, quebrar aquele substrato para que a luz não passe e eu enxergue o substrato escuro. Aí a indicação é clara de uma cerâmica. Estilo de vida também está incluído aí. Tá? A resina ela é um material orgânico. Eu comentei ainda há pouco que eles eram materiais diferentes na sua composição, inclusive. A resina é um material orgânico, é um material que sofre corrosão, que sofre degradação. A cerâmica não, é um material inorgânico e, portanto, mais estável a longo prazo. O que não faz dela melhor, ok? Por quê? Por que não faz melhor? Porque tudo está na indicação. Entendi. Eu acredito que se a gente faz um tratamento sem indicação para aquilo, não tem como ele ser um tratamento melhor. E assim, uma outra pergunta que eu acredito que seja um de muitos. Dói? É simples de se fazer? Não, Rômulo, não é simples de se fazer. Eu costumo dizer que se alguém te oferecer alguma coisa muito fácil, muito rápida, corre. Não é simples de fazer, para que você obtenha um resultado não só bonito, porque a gente precisa pensar em longo prazo. Eu não quero ter uma coisa que vai me durar ali, eu não vou fazer um investimento para me durar ali pouco tempo, tá? Então, eu não tenho dúvida que a durabilidade de um tratamento de laminado cerâmico ou de resina, ela está 100% dependente da qualidade dos produtos utilizados, dos insumos utilizados, da capacidade técnica, com certeza, do profissional. E não é um procedimento doloroso? E não é um procedimento doloroso, não. Não é? Não é. Agora, em relação a quem escolher, como escolher, tens algo a direcionar a esses pacientes na hora da escolha do dentista, de um procedimento de implante? Como deve proceder? Olha, eu não tenho dúvida que a regra número 1, o que não deve ser feito, escolher um profissional para qualquer tratamento de saúde pelo Instagram. O Instagram é incrível, é uma ferramenta incrível que eu uso, que a gente precisa usar, que nos ajuda muito. Mas eu costumo dizer que você precisa conhecer pelo menos uma pessoa que tenha feito um tratamento, entender o que foi o tratamento dele, porque cada caso é um caso. Estudar sobre esse profissional. E como tu acabaste de falar, existem vários procedimentos. Então, a busca de profissionais que realmente condizem com aquilo que você acredita ser necessário para o seu momento seja imprescindível. Exatamente. A gente vê aí diariamente, né? Não só na minha área, em várias áreas, escolhas mal feitas, causando danos, às vezes até irreversíveis. Então, é saúde, gente. É muito sério. Não é ser ir ali, colocar uma coisinha que daqui a pouco você tira e ponto. Não é uma roupa que você pega, usa ali, se não ficar boa, você não usa mais, você dá, enfim. Não é. É saúde. A gente está falando de estrutura dentária, que é uma estrutura viva do nosso corpo. Além da questão da saúde, mexe com o bem-estar também. Sim, e que traz, da mesma forma como o resultado estético pode trazer um impacto positivo, uma frustração de um tratamento mal realizado também traz traz o impacto contrário, impacto negativo, e a ponto até de deprimir as pessoas, porque às vezes a gente sabe que são custos diferenciados um tratamento estético. Isso é uma dificuldade que nós temos, então isso é uma dificuldade que a gente tem porque os custos são elevados. Né? Então, para que você tenha um tratamento... Eu já ia te perguntar em relação a isso, em relação aos custos. Os custos, eles, de fato, são elevados.
E o material que você usa também impacta nisso. Com toda certeza. Eu digo que em busca da excelência, buscar a excelência em muitas áreas na odontologia não é diferente. Dificilmente você consegue fugir de 3 pilares, né? Qualidade técnica, e isso é realmente custoso para o dentista. Os insumos utilizados e equipamentos. Então, assim, obter excelência a baixo custo, infelizmente... Os planos odontológicos cobrem esse tipo de serviço ou não? Não, nenhum tratamento estético é coberto por planos odontológicos. Nenhum. Agora, em relação... Já falamos em relação ao custo. Em relação aos riscos, Kizzy, existe algum tipo de risco? Quando mal conduzido, sim, sem dúvida nenhuma, porque, como eu falei, a partir do momento que você desgasta a estrutura do esmalte, está desgastado e você não tem retorno disso, tá? Por isso você precisa ser extremamente coerente e responsável na escolha do tratamento. Existe o risco, se não bem colado, que a gente chama cimentado, acontecer infiltrações, existem sim, mas entende que todos os riscos, eles são controlados quando estamos falando de tratamentos sérios. E assim, tem algum caso marcante de alguma transformação? É até um tanto curioso te perguntar sobre isso. Que tu vivenciaste no teu consultório, na tua jornada profissional, e que de fato te chama a atenção, de certo modo até te emociona, de algum paciente, alguma paciente, que de certo modo te deixou surpresa com o resultado. Sim, são vários. E feliz, realizada. Sim. São vários. Que eu digo, não só realizada para quem fez o tratamento, mas para você enquanto dentista. A nossa profissão traz uma coisa muito bacana. E a gente vê pessoas, mulheres, a grande maioria mulheres, renascendo. De verdade, renascendo. Tem vários casos que realmente me emocionam. E é claro que eu vou falar do mais recente, porque é muito além da odontologia, sabe? A gente não consegue entender o que é alguém não se sentir capaz, à vontade e às vezes até digno de sorrir. E você vê alguém ser resgatado pelo seu trabalho. Imagino que todos os profissionais que têm a oportunidade de resgatar alguém de alguma forma, né? O psicólogo, o cirurgião plástico, enfim, sente isso. E realmente é incrível. Eu tenho um caso bem recente de uma paciente que perdeu os dentes aos 14 anos, uma parte dos dentes, e passou, infelizmente, por uma vida, e que era muito comum, né? A odontologia de pouco tempo atrás é muito diferente da odontologia de hoje, né? Eu lembro minha mãe contar que minha avó, tipo, que se quisesse dar um castigo, dizia, vou te levar no dentista. Então, assim, realmente foi traumático. Uma época trash, que a gente quer deixar lá bem no passado, né? Então, hoje evoluiu bastante. Muito. Essa pessoa passou por muitas situações difíceis, enfim. E de repente, chegou lá comigo, depois de anos, desejando, mas não querendo. Não por um milhão de razões. Insegura. E a gente conseguiu conduzir o caso dela de um jeito muito bacana. E eu vou te confessar que se não fosse um caso meu, se eu não tivesse certeza, não sou eu, a doutora Thaís Barra e o doutor Lucas Menezes também. Foi uma equipe, foi um caso complexo, que uma equipe precisou intervir para conseguir um resultado final legal. E eu te confesso que se não fosse meu caso, eu ia ter certeza que essa paciente tinha feito uma harmonização facial, alguma coisa do tipo, quando nós entregamos os dentes dela. Porque realmente mudou o que a gente estava enxergando, mudou assim. Mudou a vida. Mudou a vida. Só que o que a gente não enxergava, que era o que estava dentro, foi de uma proporção que a gente não consegue alcançar, realmente não consegue alcançar. Então, realmente emocionou a equipe inteira. Não teve quem não chorou muito nesse dia. Foi gostoso demais. E, assim, eu não tenho Muitas dúvida. das vezes um sorriso diz muito mais do que 1000 palavras. Exatamente. Eu acho que a gente já é tão tolhido de tanta coisa na vida, né? A população em geral é tão tolhido de tanta coisa, e você não conseguir demonstrar o que você sente num sorriso. Às vezes eu já ouvi relatos de pacientes que dizem assim, eu tinha vergonha de beijar.
porque eu tinha medo do dente cair, enfim, eu já ouvi coisas bem, bem fortes, assim, eu já vi casamentos sendo o casal como homem e mulher se reestruturando após uma virada de chave, sabe? Em relação à autoestima, onde tudo começou com um sorriso. Eu já vi pessoas emagrecerem e o ponto de partida, o start foi a mudança do sorriso. Então, assim, olha lá. É muito mais do que sorrir. Impacta. Isso. Eu costumo dizer que é muito mais do que sorrisos. É sorrir. Isso é muito maior. Impacta em diferentes esferas da vida. Totalmente. Com certeza. Não tem dúvida. Agora sim, Kizzy, em relação aos teus maiores, eu acredito, em relação aos teus maiores desafios no teu trabalho, na tua trajetória profissional, o que é aquilo da Kizzy que já foi um dia estudante e hoje já tem anos de profissão? Mas assim, não tantos assim. 20 e poucos anos de profissão. Quais são os teus maiores desafios e o que tu, de certo modo, te cobras em busca da excelência? Rômulo, falar sobre desafios na odontologia num país onde nós temos 400 mil dentistas que talvez registrados. Eu te falo em relação de cobrança porque eu acredito que sempre querem buscar a excelência com teus pacientes. Sim, sim. Porque estavas falando ainda há pouco das expectativas, das possíveis frustrações. Sim. Então, assim, deves querer trabalhar sempre em busca dessa excelência. Exatamente. Como tu consegues trabalhar em ti essa relação? Como eu falei, num país em que nós temos a maior quantidade de dentistas do mundo, que é o Brasil, a gente tem, por ano, sendo colocados 23 mil dentistas novos no mercado. É difícil. É muita gente. É muita gente. E, ao mesmo tempo, nós temos a melhor odontologia do mundo. Os dentistas brasileiros são os dentistas de referência, são os dentistas de maior pesquisa científica, e eu não tenho dúvida que é aqui. Aqui é o lugar da odontologia no mundo, é o Brasil. Porém, lidar com o imediatismo dos pacientes é um desafio muito grande, que recai um pouco aquilo sobre o que a gente ontem. Começou a falar. Hoje, nesse mundo digital, que as pessoas querem tudo para ontem, não é tudo sempre assim. Ontem, tudo igual, eu quero assim, eu quero esse dente em mim, eu quero isso aqui, tudo igual. E eu costumo dizer muito. O sorriso igual daquela pessoa. Não é bem assim, eu quero tudo né? Muito não dá. branco, eu quero mostrar mais dente. Então, assim, não é o que a gente quer. Quando a gente foge, como eu comentei no início, quando a gente, acho que o segredo é a gente buscar o equilíbrio. Cada um tem uma personalidade, um estilo de ser. Cada pessoa é única. Isso. E engraçado que eu acho que uma tendência muito grande hoje, graças a Deus a gente já está enxergando isso, é ver as pessoas num retrocesso, sabe? A volta do natural. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que eu consiga realçar também sou desses. A beleza o quanto que você mais já tem. natural, melhor. Exatamente. Como eu falei também antes, tudo que foge do que existe na natureza causa estranheza. Isso é fato. Então, assim, nenhum dente é igual ao outro. Às vezes o paciente fala assim, mas eu quero tudo retinho. Eu falei, gente, olha meu dente. Tu gosta do meu dente? Eu sorrio. Gosta, é lindo o teu dente. Olha, para e presta atenção como nenhum é igual ao outro. Então, assim, isso é um desafio. É mudar a mentalidade das pessoas. Né? Pelo imediatismo, enfim, por tudo que envolve os dias que vivemos. Então, além da gente ter que lidar com a quantidade de dentistas, né, de um país como o nosso, a gente também precisa muito mais lidar com a expectativa do paciente, com o mediatismo, com as vontades do paciente e tentar colocar isso de uma forma que a gente não extrapole nem o que a gente acredita, né, e também consiga entregar para o paciente algo do que ele esperava. Então, é um desafio bem grande. Em busca do equilíbrio. Em busca do equilíbrio. Kizzy, que bom, muito obrigado. Eu gostei muito de conversar contigo. Eu acredito que a gente, de certa forma, pôde contribuir com o conhecimento e também tirar certas dúvidas de quem nos assiste sobre odontologia estética. É uma referência que está aqui na minha frente na odontologia, a doutora Kizzy Lima, assim me deixa de Azevedo, em relação a essa odontologia estética, a qual ela já desempenha há muitos anos aí com maestria. Então, só te agradecer por poder compartilhar um pouquinho do teu tempo e do teu conhecimento com os nossos telespectadores, com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, quem nos assiste
curta, comente. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos nas plataformas digitais do Grupo Roma, nas rádios, na capital e no interior do estado, no portal www.romanews.com.br, onde quando você quiser e estiver ao seu alcance, com credibilidade e qualidade aí da informação. Muito obrigado, Kizzy, mais uma vez. Eu que agradeço, Rômulo, imensamente. Adorei essa experiência, adorei essa Tranquilo, primeira vez. leve! Leve, tranquilo. Agradeço imensamente o convite. Obrigada por todos os elogios. Quando a gente tem domínio é mais fácil. Pra mim era bem mais difícil que tô entrevistando. Né? Não é a minha área, mas eu digo que eu sempre aprendo muito com quem eu entrevisto. Eu tenho conhecimento para compartilhar, mas eu também aprendo demais com os entrevistados, porque são diferentes tipos de assuntos que envolvem negócios, envolve educação, saúde, cultura. Então, é sempre bom essa troca. Ai, que bom. Eu que Muito agradeço. obrigada. Adorei também. Este episódio do Roma Business fica por aqui. Espero que você tenha gostado, com o oferecimento da Unimed Belém, do Aqualand Parque Resort e do Sebrae Pará. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.